Prontinho, prontinho, prontinho. Pessoal, estamos aí ao vivo agora pelo aplicativo Zoom, ok? No dia 1º desse dia maravilhoso, desse mês radiante que vai trazer as primaveras para nós, vai levar esse frio embora. Chega de frio nessa cidade, pelo amor de Deus. Linhares é cidade do calor, não é do frio. Bom dia, Antony, bom dia, Luísa, bom dia, Maria, Isabela, bom dia, Ana Beatriz. Bom dia, pessoal! Bom dia. Opa, agora sim. Pessoal, é o seguinte, hoje teria uma pergunta que iria até casar, na verdade. Essa apresentação ela seria combada. Por quê? Violência e feminismo. Parece que a gente se juntar aí essa violência e feminismo, nós vamos ver que muito dessas violências ela parte por conta da mulher, por conta não, contra a mulher e o negro. O negro é um tema que a gente não casou aqui agora, mas o feminismo seria. Então, eu vou abrir a aula de hoje com a seguinte forma, com a apresentação do grupo sobre feminismo para pontuar. Depois eu vou correr a aula contextualizando os principais acontecimentos do século XX até situar ao nosso desfecho de Getúlio Vargas, democracia. Porque no capítulo 10, caso você já tenha percebido, a gente começa a dialogar um pouco com esse populismo no Brasil. E esse populismo é um resgate que o próprio Getúlio inicia para poder criar uma imagem de um governante carismático, de um governante que é aceito pelo povo. Então, nós vamos entender primeiro a apresentação da Maria sobre feminismo, no decorrer da história, o conceito de feminismo, da forma que ela apresentar aí. A gente vai pontuando algumas questões. Maria, tá tudo ok para a apresentação? Tá, é porque eu tô só esperando a Isabelle mesmo. Isabelle, será que Isabelle vem? Tava tudo combinado, Maria? Pera aí, ela tá mandando mensagem rápida. Ok. Enquanto isso, pessoal, vamos lá então. Eu vou deixar uns minutinhos aí para Maria se organizar para a apresentação dela com a parceira aí. Rapidinho, deixa eu colocar aqui no nosso portal. Prontinho. Portal. Pronto. Tá aqui. Enquanto que a Ô, merda. Prontinho. Começamos, ó. Tem até um dos nossos personagens principais. É Mahatma Gandhi. Que nós vamos falar do final daquele período de colonização que aconteceu na Ásia e na África. Agora esses países, claro, assim como ocorreu na América, que nós já estudamos a independência do Brasil, Espanha não, Argentina, Chile. Agora nós vamos entender aquele processo de independência que vai ocorrer na Índia. Nós temos, claro, aquela Índia histórica lá da antiguidade, mas nós vamos entender que um período da história do século XVI, XVII, XVIII, os ingleses irão dominar aquela região. Então, o livro mostra justamente essa revolução sem armas, né? Um grande líder aqui, ó. Por isso que os capítulos 12 é descolonização da África e da Ásia. Tá chegando. Mas antes, no capítulo 10, tanto que no capítulo 9, vocês já fizeram apontamento no caderno. Foi pedido bastante apontamento sobre a popularidade e as ditaduras na Argentina, no Chile, no México. Então, hoje nós vamos pontuar bem rápido o capítulo 9 para dar abertura para o capítulo 10, para falar desse populismo. E o nosso populismo, assim, em comparação com o conceito de populismo usado na América Latina, não vai tão longe assim. Esse eu vou deixar no último aqui, que acredito que é o mais recente. É o Mujica, né? Para quem já ouviu falar, ele foi o governante aqui do Uruguai, não é mais, de centro-esquerda. Ele governava. Por que ele era tão popular, professor? O que ele fazia de tão carismático? Primeiro, ele tinha um fusquinha, ele andava de fusquinha, ele não andava com luxo, tinha uma vida bem simples, bem humilde. O discurso dele era de união, não de segregação. Ele fez muitas leis polêmicas que foram pioneiras no combate aí a várias questões, inclusive no combate ao narcotráfico. Ele dizia que o narcotráfico estava instalado. Ele fala do Brasil, a circunstância do Brasil hoje em dia, que é quase impossível combater a droga, porque
os meios que detêm esse poder político das drogas também detêm um poder econômico das drogas também detém um poder político. Segundo Mujica, ex-presidente do Uruguai. Então, o que é que ele fez, professor, de tão anormal? Eu não vou falar, vou deixar aqui pesquisar para vocês, mas ele legalizou muita coisa. Por exemplo, em 1991, o Uruguai já tinha um aborto legalizado. Em 1991. Tanto que a média de leitura ali de livros no Uruguai é quase que mais de 100 vezes maior que o Brasil. O Brasil tem média de 1 a 2, o Uruguai tem de 7 a 10. Quer dizer que a média de cada pessoa ler 10 livros no Uruguai. Então a gente já entende que é um país totalmente diferente. Lembrando que o Brasil já tinha conquistado o Uruguai numa época, com Dom João, que era chamada de Cisplatina. Dom Pedro perde esse território graças aos uruguaios se separaram do Brasil. Olha que maravilha. Conseguiram se separar e hoje você observa que é um país mais letrado nas suas regras aí. Muitos brasileiros procuram o Uruguai para fazer faculdade de medicina, farmácia, odonto. Por quê? Porque é muito barato. Você paga $100 para você formar aí em medicina. Depois vai fazer uma prova, claro, de conhecimento aqui no nosso território. Uma prova, 1 ano de estudo, você já faz essa prova. Também não tem grande dificuldade. É bem similar à OAB, né? Para os advogados. Então, estamos falando em si do Uruguai. E o Uruguai, para a gente entender que vocês fizeram a leitura, ó, que durante a década de 1950, em virtude da crise econômica, surgiram diversos grupos de esquerdas que defendiam o quê? Medidas em prol de uma sociedade igual, sem distinção de rico e pobre. A ideia é que todos tivessem o mesmo benefício na saúde, na educação e na segurança. Na propriedade privada, outros 500. Mas pelo menos na saúde, na educação e na segurança, deveria ser igual para rico e para pobre, assim como na justiça. Entre eles se destacou o grupo de guerrilheiros Tupamaro, que empreendeu uma guerrilha urbana contra o governo, realizando assaltos a banco e distribuindo dinheiro e alimentos para pessoas sem condições financeiras. É um Robin Hood moderno, para quem percebeu aqui, porque estava tirando dos bancos e distribuindo para a camada mais favorecida. Sobre a alegação de combater a ameaça representada por esses grupos de esquerda, o presidente Juan Maria Bordalbeira deu um golpe de Estado em 73. Então, um golpe de Estado, que foi aquilo que nós já construímos na narrativa passada, que é uma conspiração que vai reverter a ordem política. Então, houve um golpe de Estado. E o que foi implantado? Para a gente não confundir, que muita gente confundiu quando eu percebi que apareceu aquela imagem do Bolsonaro. O golpe de Estado, você abriu caminho para uma ditadura. Ou eu poderia ter um golpe de Estado que poderia abrir caminho para uma democracia. Vamos ver essa, então. Que deu um golpe de Estado em 1973, determinando o fechamento do Congresso. Então, não tenho democracia, porque eu estou fechando o Congresso, significa aquele governante vai ter o poder na mão, porque ele fechou o Congresso e o Senado. Ele cria uma lei absurda. Por exemplo, tinha uma lei no Congresso no ano retrasado que era liberar a caça. Você poder ir na mata, essas poucas matas que nós temos, e caçar onça, caçar preguiça, caçar capivara, caçar tudo. Ia ser legalizado. Era uma lei no Brasil, lá do Paraná. Ainda não foi aprovado e tomara que não seja. Mas existem várias leis. Aqui no município, você quer criar uma lei, por exemplo. Eu vejo as pessoas assim, em Linhares não tem isso. Mas Linhares poderia ter um parque, por exemplo. Por que não tem? Já foi votado na Câmara dos Vereadores? Não, que não tem essa ideia lá para os vereadores. Então, podemos ir na Câmara sugerir a criação de um parque nos Três Barras, ou no Jardim Laguna, ou em algum local. Os vereadores votam dentro do orçamento, separam um dinheiro, vê o local, compra o terreno ou adquire um terreno por doação e constrói. Então, da mesma forma que o vereador participa dessa forma, o Congresso também junto com o prefeito. Sim, então o prefeito, não é o prefeito que vai construir o parque, são os vereadores que votaram e a população pôde participar. Ela foi lá, ela exigiu, igual quando teve o aumento dos vereadores, que a população foi lá e exigiu que abaixasse. Olha que bacana. Participação popular. Estão lembrados, pessoal? Isso foi ano passado.
no caso aqui dessa ditadura em si, no caso do Uruguai, a gente entende que reverteu a ordem. Por quê? Não precisa do povo, não precisa do Congresso e apenas um único governante com os interesses daquele que colocou ele no poder. Quem será que colocou ele no poder? Foi a população ou foi uma camada rica? Ou foi o exército? Ele vai governar para quem? Para garantir as pensões altas do exército, para garantir os benefícios das indústrias, para não pagar muitas vezes férias, 13º. Então, muito dessas garantias que esse ditador, tanto no Uruguai, como no Paraguai, como no Brasil, como no Chile, é para quê? Para ainda garantir os poderes da elite. Porque quando começa a adquirir essa população, essa massa adquire poder, não era para incomodar, mas acaba incomodando alguma elite, tá ok? Então a gente observa, ó, fechando o Congresso e o Senado no Uruguai. Impôs ainda uma série de medidas restritivas para a população. Então já não tem nada muito bacana, porque está restringindo a participação da população. Então que governo é esse? Que estado é esse que se formou no qual a população não pode ter direito? E acredite, essa população, muitas das vezes, que não tem direito, é o indígena, o pobre e o negro. Então a gente já entende, ó, que as liberdades civis foram suspensas e os partidos políticos eliminados. Não tem oposição, eu tenho censura nos jornais, não tem oposição no Congresso, que não tem senador, não tem deputado. Aí fica fácil o quê? Os desvios, o roubo, a falcatrua, a corrupção. Então, se alguém me disser que ditadura é bom, tenta pesquisar aonde, de que forma, né? Alberto de Michele e Aparicio Mendes foram os outros 2 militares que exerceram o cargo de presidente até o ano de 85, quando foi encerrado o regime militar no país. Então, assim como o Uruguai e assim como também o Paraguai vão viver quase que da mesma forma esse governo de ditadura. Como vocês apresentaram até na aula passada, né, pessoal, um pouco sobre ditadura. É que eu só estou citando aqui que não teve muito comentário. O Chile e a Argentina são 2 casos muito importantes, muito emblemáticos. Por que a China a gente tem que compreender, professor? Porque a China documentou, registrou e foi à luta. Não foi um país que, como ocorreu no Brasil, pessoal, deixou de punir. No Brasil não puniu aqueles torturadores. Ao contrário, a gente assistiu o Congresso em uma votação, deputados homenageando quem? Ustra. Ustra foi um dos maiores ditadores. Então, ditadores, eu falo assim, torturadores, a palavra é. E se alguém faz apologia à tortura, pessoal, tem dó. Tortura é a mesma coisa, falar assim, vou espancar uma criança, vou bater em um cachorro. Se alguém gosta disso, me desculpa. Então a gente está falando de torturadores que governaram o país. Estavam preocupados com aquelas crianças que não tinham escola? A gente percebe que muito não. Ah, professor, mas eles não estavam dando auxílio. Não estavam dando auxílio para pobre. Porque auxílio para pessoas que já tinham dinheiro, estavam tendo. Assim como a gente observou lá na França, na época da Revolução. A França era pobre. Mas o terceiro estado não tinha benefício nenhum, além de pagar imposto. Mas e os primeiro e segundo? Tinham. Era um ditador? Não, era um absolutista na França. E hoje, no século XX que a gente está estudando aqui, essas ditaduras é quase o mesmo significado. Porém, todo o poder está na mão desse indivíduo, às vezes militar, às vezes um civil com apoio militar. Ok? Então, essas ditaduras aqui na América Latina, a gente só está entendendo ainda. Daqui a pouco a gente vai entender, vou preparar uma aula até para maior de 14 anos, ver se a gente consegue, para mostrar um pouco das torturas que eram usadas, que é triste, tá? Então, nós vamos ter aqui, esse Muxica, claro, tá aqui, ó, a violência do governo ditatorial no Uruguai tinha como alvo os militares da oposição. É os Robin Hoods que eu falei agora há pouco do Uruguai. Um deles foi José Muxica, ex-Tupamaro. Ele passou anos preso. Em 2010, ele venceu as eleições e assumiu a presidência do país. Então a gente percebe. Tinha uma presidenta no Brasil, pessoal, que ela até saiu em 2016. E muita gente ria da forma que ela falava.
Eu não sei se vocês observavam quando ela falava, ela pronunciava alguma coisa, ela travava a língua, falava. Por quê? Porque ela foi muito espancada aqui no rosto, o maxilar dela saiu. Então, ela, vez ou outra, ela sempre toma muito remédio por conta da dor da época da tortura. Então, ela levava choque nas partes íntimas dela, era torturada, espancada. Então, tinha um dos torturadores que era chamado de bispo, que ele mandava beijar a mão dele, o anel dele, e com esse anel ele socava o rosto. Então, o rosto dessa presidenta que nós tivemos saiu daqui e foi parar do outro lado. Então, teve que fazer operação, depois costurou e vive à base de medicamento, porque até hoje sente essa tortura. Nós estamos falando de tortura. Ah, professor, essa presidente ela foi uma má administradora. Tudo bem, mas nada justifica a tortura, tá bom? Só para a gente entender aqui. Então, é uma das causas. Tivemos o presidente Mujica no Uruguai, que saiu com a sua popularidade quase que no máximo, de 90% a 95%. Aí falaram, por que ele não continuou presidente? Porque ele aceitava tanto a Constituição que ele sabia que presidente eram 2 anos. Ele poderia vir no 3º ano seguido? Não. Ele deveria se retirar e só depois vir. Depois de uma eleição sem participar, ele poderia vir. Então, Mujica se retirou e não mais voltou. Acredito que não tem mais interesse no Uruguai de voltar, esse presidente. Hoje ele dá algumas palestras, tá? E, se quiserem pesquisar mais, ele participou até de um documentário dos direitos humanos, que mostra Human Rights. Tem vários relatos ali, e um desses relatos é o do Mujica, que ele fala da questão de tempo e trabalho. Maravilhoso. Vamos lá. Eu já procrastinei bastante aqui, até que o grupo de vocês se formasse. Maria! Ô, professor, você não quer deixar a gente apresentar a sexta, não? É que só falta 10 minutos e o slide é grande. Não tem problema, não. Vamos lá. Não vai tem dar pra apresentar tudo. Aí vocês me quebram, pessoal. Sexta-feira já tem mais 2 grupos, depois vai embolar, depois vai ter conteúdo de prova. Tá, põe aí então no negócio. Que negócio? Na tela pra compartilhar. Mas pode compartilhar aí. Mas eu não sei não fazer isso. Mas você me enviou o quê? Pelo e-mail? Não, Thiago, pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Deixa eu achar aqui, Maria. Ô, Maria. Maria. Achei. Pronto, vou compartilhar agora, Maria. Deixa eu só abrir aqui. Ah, eu até elogiei. Cadê? Feminismo. Achei, prontinho. Maria, é com vocês, vamos lá. Tá, o nosso trabalho é sobre o feminismo. Aí você pode passar, tá? Sim, certo. Ai, meu Deus. É pro lado, né? Vai lá. Isso. O que é? O feminismo é um movimento que busca a igualdade e a equidade entre os gêneros, desenvolvendo-se como uma estratégia filosófica, política e social que luta pelos direitos das mulheres. Ele simplesmente se refere ao movimento social pela igualdade entre os gêneros. Dessa forma, como ele poderia ser oposto ao machismo, isto é, considerar as mulheres superiores aos homens? Tenha em mente que o feminismo é um movimento político, filosófico, teórico e social, organizado, que tem como base a luta contra o machismo e suas opressões. Isso, é muito importante isso aí que você falou, Maria, a questão de igualdade e equidade entre os gêneros. E muito indivíduo que a gente conhece na escola, fora da escola, vai dizer: ah, pra quê? Que não sei o quê, que é aquele discurso que a gente já conhece, né? Que tá querendo ser mais que o homem. Mas, pessoal, se a gente estudar 100 anos de história, não precisa nem estudar 2000 anos, não. Se a gente estudar 100 anos, a gente já vai perceber um pouquinho como que era essa sociedade em relação da mulher, do negro, para como é hoje. Tá longe ainda de chegar ao mesmo nível, o homem e a mulher. Longe, falta muito. E ainda tem gente achando que vai tomar o lugar. Vai tomar o lugar de quê? Primeiro, quem gera uma criança 9 meses? É o homem ou a mulher? Que tá lá na barriga, fica amamentando. Ainda a gente escuta deputados e pessoas achando que a mulher não tem que ter auxílio maternidade. Acho que é balela. A mulher muito é demitida quando começa se engravidou, já é mandada embora. Às vezes nem contrata a mulher porque a mulher engravida. Então,
a gente escuta essas falácias e acha normal. Então, como que esses direitos ainda são iguais? Né? Vamos lá. Como surgiu? No entanto, para entender o conceito, é preciso retomar alguns dados históricos. Ao longo da consolidação das nações e do capitalismo, o homem foi ganhando um espaço de destaque na sociedade, tornando-se o grande responsável pelas famílias, empresas e indústrias. Nesse sentido, as mulheres ocupavam cargos de menos destaque, cuidando dessas casas e filhos, e às vezes desenvolvendo determinado trabalho informal, como artesanato, principalmente as famílias mais pobres. Assim, o mundo começou a crescer, pautando em um sistema patriarcal, isto é, dando mais visibilidade para o homem. Isso fez com que o sexo masculino tivesse mais oportunidades em relação a emprego, política, cultura, entretenimento, autonomia e segurança, enquanto as mulheres tinham menos privilégios de serem consideradas um sexo frágil. Ok. Dentro dessa palavra sexo frágil, a gente tem um livro para definir como seria, tá? Essa ideia de sexo frágil. Desde a eugenia, lógico, a gente foi jogar lá para os espartanos, se vocês perceberem, a mulher, ela poderia, vamos jogar lá para Esparta, bem rápido. Ela podia praticar esporte, ela tinha uma certa maior liberdade em relação às atenienses, às espartanas, é muito falado isso. Mas ainda assim, quando a gente for olhar lá para Hitler na Alemanha, ele se espelha muito para essas mulheres espartanas. Aquelas cidadãs, né, arianas, aquele povo ariano deveria se espelhar muito nesses espartanos. Segundo eles, até a própria história germânica vinha dos espartanos. Mas a gente acha, nossa, olha que bacana, né? As mulheres tinham direito. Não. Muitas dessas mulheres elas tinham que praticar esportes, elas tinham que ter um corpo forte. Para quê? Para ter filhos homens saudáveis. Então aí a gente já percebe, opa, ela tem o direito de ter um corpo forte para gerar um homem forte. Então até nesse sentido. Continue, daqui a pouco eu vou fazer o comentário, senão eu vou cortar o tempo de vocês todos. Como ganhou força? Como ganhou força? Um exemplo da diferenciação entre os gêneros foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, divulgado durante a Revolução Francesa. Nela afirmou-se que os direitos básicos dos cidadãos eram restritos aos homens. Como uma forma de combatê-lo, Olympe de Gouges desenvolveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, trazendo à tona a importância das mulheres na política e economia, bem como revelando discussões sobre igualdade de direitos. Foi então no final do século XIX e início do século XX que o movimento ganhou força mundial, sobretudo na Inglaterra e Estados Unidos. Nesse período, a luta girava em torno da igualdade de condições de trabalho nas indústrias, em prol da conquista de salários e cargas de trabalho idênticas. Ainda nos Estados Unidos, o movimento das trabalhadoras industriais ganhou força e tomou outras proporções, evidenciando a necessidade da inclusão das mulheres na política por meio dos votos. Esse período ficou conhecido como sufragista, tendo como destaque as figuras Emmeline Pankhurst e Emily Davison. Com o passar dos anos, as mulheres foram conquistando seu espaço e trazendo para debate temas como igualdade salarial, direito à educação, à propriedade, ao divórcio e aos métodos contraceptivos. Perfeito, Maria. E olha só, você colocou aqui uma questão muito importante, que é na Revolução Francesa. Tá vendo a Olímpia aqui, que você comentou dela? Ó, como uma forma de combatê-los, Olympe de Gouges desenvolveu a Declaração do Direito da Mulher e da Cidadã. Ela desenvolveu, se eu não me engano, foi em 91, porque 89 é do homem, 91 ela fez da mulher. Sabe o que aconteceu com a Olympe de Gouges 2 anos depois? 1 a 2 anos depois? Sim, ela foi... como é que é? Esqueci o nome daquele negócio lá, degolada. Guilhotinada. Isso. Se eu não me engano, foi o Jacques Pierre, os jacobinos. Por quê? Porque que a mulher, ela foi revolucionária nas ideias. Mas é o que eu sempre falo, pode morrer a carcaça, mas as ideias ficam. Hoje a gente fala dela, você vê que ela fez, mas morreu. Mas as ideias permaneceram vivas. Por isso que Jesus é o que é hoje. Não era a pessoa, a entidade em si, mas eram as ideias que ele desenvolveu naquele período.
As ideias eram muito concentradas, lembrando que ele enfrentou um deus romano que era Marte, que era deus da guerra, e dizia que o deus dele era um deus do amor. Então você já vê o embate que vai dar na sociedade, né? A gente percebe hoje quando alguém de uma religião africana vai no meio que é totalmente dominado por religião cristã, como que essa pessoa sofre preconceito. Agora você imagina Jesus no Império Romano dizendo que o deus dele era do amor. É a mesma coisa a Olimpe, onde você tem uma constituição falando do direito dos homens, ela cria um direito da mulher. Numa sociedade que estava matando o rei, guilhotinando o rei, lutando contra a igreja, ela vem e fala da mulher. Então ela pode ter morrido, mas que as ideias permaneceram ali, a partir daquele momento, permaneceu. Tanto que vai desencorrer daqui a pouco, até no século XX, os sufragistas, né? Continua, Maria. Direitos conquistados. Educação, estamos mais do que acostumados a ver salas de aula com um número equilibrado entre homens e mulheres. Mas nem sempre foi assim. No Brasil, mulheres só puderam frequentar a escola básica a partir de 1927. E nas universidades, isso só aconteceu mais de 50 anos depois, em 1979. Trabalho de, sei lá o que aqui, foi... Girl just wanna be hell. Isso aí. Foi uma luta para as mulheres tivessem a possibilidade de decidir se queriam ou não ser donas de casa. De acordo com o Código Civil de 1916, a mulher só poderia trabalhar fora caso o marido concedesse autorização. Foi só em 1943 que, segundo a consolidação das leis trabalhistas, isso mudou. Licença maternidade. Sabia que até 1934 esse direito não existia? Foi nesse ano que a Constituição previu que as mulheres ficariam sem trabalhar um mês antes e um mês depois de nascer o bebê. Além disso, a demissão de grávidas passou a ser proibida em 1988. O período se estendeu para 120 dias. Então, nós estamos falando... rapidinho, nós estamos falando aí menos de um século, tá, pessoal? De 34, então vai fazer ainda um século que foi criada a lei de licença maternidade. Continua. Voto. Um dos grandes motivos para a luta feminismo foi o direito ao voto, que no Brasil só foi autorizado em 1932. Em 1934, a primeira representante política do gênero feminino foi eleita no país, Carlota Pereira de Queiroz. Casamento. Desde 1916, com a aprovação do Código Civil, só o homem era responsável pela família, e o casamento poderia ser anulado pelo marido caso descobrisse que a esposa não era virgem. A família da noiva também poderia deserdá-la, e essas regras mudaram apenas em 2002. Pausa, rapidinho. Lembra que eu falei que a gente ia até associar? Vocês leram isso, pessoal? É porque a gente tem que ler isso com uma dó no coração. Porque, olha só, 1916... o homem, ele poderia ser separado se ele descobrisse que a mulher não era virgem. Prestem muita atenção. E o homem? O homem estava nem aí sobre virgindade ou não. A questão piora. Por quê? O que acontecia com essa mulher? Você acha que ela voltava para casa? Não. Muitos manicômios que foram criados nesse período era para pegar justamente essa mulher e mandar para lá. Manicômio. Então, muitas dessas mulheres... E elas estudavam onde, professor, então? Numa escola para mulheres. De freira que ficava lá estudando, já vinha com o seu prometido e casava, muitas das vezes. Uma mulher, claro, essa mulher, eu estou falando de uma classe mais média, a elite. As mulheres pobres em si, elas tinham que trabalhar e desempenhar o seu papel, porque ela não tinha sustento e muitas eram abandonadas. Então, você percebe que essa mulher, sobre a virgindade, sobre o corpo dela, ela não tinha direito. Pensa, uma pessoa, você nasceu por ser mulher, você não ser dona do seu corpo. O seu corpo pertencia ao seu pai, nem a mãe. Nem a mãe dessa menina poderia ser dono do corpo dela, porque era quem? Era o pai. Caso essa menina ela não fosse virgem, o marido descobrisse, não ia ser só a filha que ia ser penalizada, a mãe também seria no mesmo tanto. Então a mãe ia ser espancada, poderia ser violentada. Se caso o pai ou o marido matasse a filha por não ser virgem, vocês acreditam que ele seria preso? Dificilmente. Porque o que ele fez? Ele matou a honra.
Que loucura, né? Vamos lá, continua. E a violência contra a mulher? Violência contra a mulher. A primeira delegacia da mulher foi criada em 1985. Em 2006, surgiu a Lei Maria da Penha, como mecanismo para punições em casos de violência doméstica. Ótimo. Tem muita gente que critica essa lei em si. Lembrando que ela é muito recente. É assim, melhor com ela do que pior sem ela, né? Mesmo tendo, se tem alguma crítica, ainda é tempo de se corrigir. Mas que ela é necessária, a gente entende que sim. Tá, pessoal? Vamos lá. O que mais? Opa, gostem. A próxima imagem é essa foto aí. É a Frida Kahlo aqui do lado. E aí é uma frase entre aspas, eu não preciso do feminismo. Disse ela que hoje estuda, trabalha, dirige, vota, tem direito à propriedade privada, pode escolher seu futuro marido. Eu conto, vocês contam. Significa que uma mulher que diz que não é feminista, ela e usufrui de todos os direitos conquistados pelas feministas, ela não pode falar que ela não é. Entendeu? Entendi. E outra coisa, Maria, são as vozes que lutaram pelo direito dela. Hoje essa pessoa fala que não precisa, mas que nem nós vimos lá na Revolução. Ela deu a vida pela causa dela. A Olímpia, né? A Olímpia, ela deu a causa pela vida dela. Ah, mas eu não preciso. Pois é, mas muitas pessoas deram a vida para hoje poder votar, sair de casa. Pensa, você não poder sair de casa. Lógico que a gente vive na pandemia, a gente entende o ficar em casa. Mas eu digo sair de casa, poder passear, poder correr nos 3 barras. Você não poderia se você fosse mulher. Ia ser uma atividade só para homem. E era isso que você via no início do século XX. Bares só para homem, andar na rua só para homem. A mulher tinha que andar ali, alguém junto, acompanhando, alguém de casa, ou olhe lá. Tá ok? O que mais? Essas duas fotos são para representar protestos antigos, para dizer que o feminismo não é uma luta de hoje, ela é bem antiga. Sim. E aí o próximo é feminismo no Brasil. No Brasil, a consolidação do movimento não foi diferente. Durante o século XIX, a luta iniciou-se pelos direitos da educação feminina, do voto e principalmente da abolição da escravidão. No entanto, foi somente entre as décadas de 1930 e 1940 que ele começou a se tornar expressivo, diminuindo o regime patriarcal e inserindo as mulheres no mercado de trabalho. Com o passar do tempo, as feministas trouxeram diversas conquistas para toda a população, garantindo voto obrigatório para todos e o direito à educação, tanto básica quanto superior. Ainda depois de diversas polêmicas sobre feminicídios e agressão contra a mulher, a posição da mulher brasileira na sociedade ainda precisa ser discutida, apesar de haver conquistas como a instituição da Lei Maria da Penha, que prevê proteção contra a violência doméstica e familiar. Ok. Maria, talvez não vai dar tempo, porque o tempo está estourado. Eu vou deixar aqui, aí vocês só fazem o desfecho depois, pode ser? Para não fechar a tela na fala de vocês. Eu quero só fazer um comentário, pessoal, se der tempo. É bem simples. É para não generalizar, que muito erro da nossa discussão é um assunto polêmico, claro, todos os assuntos que vocês escolheram são polêmicos, é não generalizar, porque o que a gente escuta muita coisa, feminista, não depila o sovaco, e qual é a outra fala que dizem muito? Dizem de não depilar e de falar alguns direitos, alguns absurdos. A luta do feminismo em si é o quê? É a mulher poder dizer o que ela quer fazer no corpo dela. Ela ser dona do corpo dela. É isso. Ela quer ter o mesmo direito de ir e vir, de votar, de ter o mesmo direito de trabalho na sociedade. É isso. Mas ela vai ficar mostrar os peitos. Tem gente que fala, mulher, o feminismo. Aí que é distúrbio. São pessoas contra que distorcem o movimento para dizer que é isso. Que todas as mulheres querem mostrar o peito, querem andar com o sovaco. Se quiser, tô nem aí. O corpo é delas. Eu que vou falar. Mas eu tô falando, é só isso? Não. São conquistas e direitos de poder mandar, de dizer, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. O homem não faz isso? Por que a mulher não faz? Certo? Vamos lá, Maria. Então o tempo estourou, tá? Passou 5 minutos. Ficou show de bola, gostei. Aí eu volto para vocês para poder, quando eles falarem de violência, na sexta-feira, eu deixo vocês finalizarem. Pode ser? Tá. Ok. Pessoal, alguma pergunta? Metal, tem pergunta? Não, eu não. Gostou da apresentação das meninas? Gostei, pô. Show. Anthony? Oi, professor.
Pergunta? Não. O que você achou da apresentação? Foi boa? Mas você acha que é isso mesmo? A ideia de feminismo é da forma que você conhecia ou você acha que tem alguma questão diferente para ser debatida? Não, acho que tem que debater, não. Tá certo. Tá certo. Tá, Pessoal, eu tenho uma pergunta pra fazer, Thiago. Peraí. pode fazer. Rapidinho, Maria. Pegar com a câmera ligada vai ganhar ponto? Claro. Ah, então tá. Só isso mesmo. Era essa a pergunta? Era. Tá bom. Tchau, pessoal. Até sexta-feira.